Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Educandos Online. E hoje eu trago para você uma lista de exercícios sobre a teoria das ideias de Platão. Vamos lá? Questão 1. Leia o texto de Platão a seguir. Logo, desde o nascimento, tanto homens como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por meio do intermédio do corpo. Porém, relacioná-las com a essência e considerar sua utilidade é o que só com o tempo, trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante faculdade. Naquelas impressões, por conseguinte, não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio a seu respeito. É o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade. De outra forma, é impossível. Isso está lá no Diálogo Teeteto de Platão. Eu grifei alguns trechos para facilitar que você possa acompanhar a resolução. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria do conhecimento de Platão, considere as afirmativas a seguir. Homens e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível e assim atingem a verdade. Aí nós vemos aqui no texto onde eu grifei: homens e animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio do corpo. Mas um pouquinho na frente nós temos o quê? Que nessas impressões não reside o conhecimento, apenas no raciocínio, apenas através do raciocínio é que se atinge ao conhecimento. Por isso que esse primeiro item, ele é falso. Item 2. As impressões são comuns a homem e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de formar a partir delas o conhecimento. Esse item é um item verdadeiro, é o que nós acabamos de ler aqui no texto. Os raros a quem é dada semelhante faculdade, esses raros são os homens. 3. As impressões não constituem o conhecimento sensível, mas são consideradas como núcleo do conhecimento inteligível. Em nenhum momento ele vai colocar esse conhecimento sensível como núcleo, como centro do conhecimento inteligível, jamais. 4. O raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Aí sim, nós vimos aqui no final, não, não é que reside o conhecimento, né, nas impressões, mas no raciocínio a seu respeito. É o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade. Então, a alternativa correta, como nós vimos lá, é o item B. Somente as afirmativas 2 e 4 são corretas. Questão de número 2. Nós temos mais um trecho aqui de um diálogo de Platão, uma frase, né? E nós temos um estudioso aqui sobre Platão. No pórtico da Academia de Platão havia a seguinte frase: não entre quem não souber geometria. Essa frase reflete sua concepção de conhecimento. Quanto menos dependemos da realidade empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento tal como vemos descrito em sua alegoria da caverna. A ideia de círculo, por exemplo, preexiste a toda realização imperfeita na areia ou na tábula recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia minha mão é a do círculo perfeito. Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei. É assim que aparece a ideia ou a forma. Então vejamos aqui esse trecho. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia minha mão é a do círculo perfeito. Então, quando nós fazemos qualquer coisa,
nós temos a ideia, na nossa mente, uma ideia perfeita, né? Lembrando que Platão defende isso, que a ideia é perfeita e o que nós vemos, o que nós vemos no mundo sensível é uma cópia dessa ideia, que não é tão perfeito quanto a ideia inteligível, a ideia que nós compreendemos. Ou, se você preferir, a ideia que nós utilizamos para criar algo, para colocar algo de modo material, de modo sensível. Então, a ideia é perfeita, o que deriva dela é imperfeito. Com base nas informações acima, assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de Platão. Item A. A alegoria da caverna demonstra claramente que o verdadeiro conhecimento não deriva do mundo inteligível, mas do mundo sensível. Não, aqui nós estamos totalmente contrários ao que Platão diz. A caverna é até entendida como o mundo sensível e você precisa sair do sensível para o inteligível. O movimento é o contrário. O conhecimento ele está no mundo inteligível. Então eu preciso avançar, sair da caverna, que é o mundo sensível, para o mundo inteligível. Item B. Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos conhecer as coisas tais quais são. O conhecimento não é da ordem dos sentidos, nós já falamos, é da ordem do raciocínio, do intelecto, do inteligível. Então, também esse item B é falso. Item C. Quando traçamos um círculo imperfeito, isto demonstra que as ideias do mundo inteligível não são perfeitas, tal qual o mundo sensível. Totalmente contrário ao que Platão afirma. Porque as ideias, elas são as formas perfeitas de tudo que existe. Então, a ideia é perfeita. A ideia existente na nossa mente de algo é uma ideia perfeita. Item D. As ideias são verdadeiras causas e princípio de identificação dos seres. O mundo inteligível é onde se obtém os conhecimentos verdadeiros. Este sim é o nosso item correto. As ideias são verdadeiras. Elas são a causa de tudo que existe. Elas são perfeitas. Embora o que nós vemos aqui sejam apenas formas imperfeitas, não sejam tão perfeitas quanto a ideia que nós temos. Questão 3, nós temos outro diálogo, o Crátilo, do Platão. Leia o texto abaixo, né? Como a gente falou antes, Platão escrevia em forma de diálogos, então os seus textos, muitos deles, trazem o Sócrates como grande personagem principal. Sócrates, portanto, como poderia ser alguma coisa o que nunca permanece da mesma maneira? Com efeito, se fica momentaneamente da mesma maneira, é evidente que, ao menos nesse tempo, não vai embora. E se permanece sempre da mesma maneira e é em si mesma, como poderia mudar e mover-se, não se afastando nunca da própria ideia? Crátilo jamais poderia fazê-lo. Sócrates, mas também de outro modo não poderia ser conhecida por ninguém. De fato, no próprio momento em que quem quer conhecê-la chega perto dela, ela se torna outra e de outra espécie. E assim não se poderia conhecer mais que coisa seja ela nem como seja. E certamente nenhum conhecimento conhece o objeto que conhece se este não permanece de nenhum modo estável. Grifando aqui o estável, modo estável. Assim é como dizes. Então, nós temos aqui nesse final Sócrates deixando bem claro que para conhecer nós precisamos de uma essência que permanece sempre a mesma, que não sofre alterações. Vamos aos itens. Assinale a alternativa correta, de acordo com o pensamento de Platão. Para Platão, o que é em si e permanece sempre da mesma forma, propiciando o conhecimento, é a ideia, o ser verdadeiro e inteligível. Esse aí é o nosso item correto. A ideia é a essência da coisa, é o ser verdadeiro, é o que é inteligível.
Platão, item B. Platão afirma que o mundo das coisas sensíveis é o único que pode ser conhecido, na medida em que é o único ao qual o homem realmente tem acesso. Não. Platão sempre nos convida ao mundo inteligível, a buscar a ideia, que é a essência de toda a realidade. Item C. As ideias, diz Platão, estão submetidas a uma transformação contínua. Conhecê-las só é possível porque são representações mentais sem existência objetiva. Não, as ideias de cada coisa, elas não mudam, elas são imutáveis. Então, elas permanecem sempre as mesmas, senão nós não poderíamos conhecê-las, porque elas estariam em constante transformação. Então, a ideia, a essência de cada coisa, ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Item D. Platão sustenta que há uma realidade que sempre é da mesma maneira, que não nasce nem perece e que não pode ser captada pelos sentidos e que, por isso mesmo, cabe apenas aos deuses contemplá-la. De modo algum, Platão coloca o conhecimento como possível ao homem, desde que esse homem exercite a razão, o seu intelecto, o seu raciocínio. Questão 4. Para Platão, havia outra forma de conhecer, além daquela proveniente da experiência. Em sua teoria da reminiscência, a razão é valorizada como meio de acesso ao inteligível. De acordo com a teoria da reminiscência de Platão, é correto afirmar que o conhecimento é proveniente, e tem A, proveniente da percepção sensível, na qual os sentidos retêm informações evidentes sobre o mundo material. Lembrando que Platão, ele detona os sentidos. O conhecimento não vem pela via dos sentidos. Item B. Originado da ação que os objetos exercem sobre os órgãos dos sentidos, produzindo um conhecimento inquestionável do ponto de vista da razão. Também não. De novo, a gente colocou aqui os sentidos como centro do processo e não é. C. Reconhecido mediante intuição intelectual, ao se referir às ideias adquiridas anteriormente e relembradas na vida presente. Esse é o nosso item correto. A reminiscência é o mesmo que lembrança, recordação. Então, conhecimento para Platão é recordação, porque a alma, ela já esteve no mundo inteligível, então ela já viu todas as ideias e ela vai relembrando aqui. À medida que ela tem contato com a realidade, ela vai relembrando essas ideias, que são o verdadeiro conhecimento, porque a alma, ela já contemplou todas elas, então ela já traz em si, ela vai recordando. Item D, fruto da ação divina, que por meio da iluminação interior revela ao ser humano verdades eternas. Não, ele não fala sobre isso. Estruturado empiricamente como condição para a realização das atividades da razão. Empiricamente, né, o empírico, né, a experiência, Platão não coloca a experiência como centro do conhecimento, né, a experiência sensível. Questão 5, é uma questão do Enem. Na pergunta, eu vou logo pular aqui para a pergunta, que é sempre melhor ver a pergunta, mas nas anteriores eu não fiz isso porque estava numa outra página e as questões eram mais longas. Mas essa aqui a gente consegue fazer. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Então, pensando na relação entre razão e sensação, como Platão se coloca, se posiciona diante disso? Vamos ao texto. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então vejamos aqui no início. O conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. O que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E depois, era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, material, que
privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Ou seja, quem é o primeiro? A razão. Então, é a razão que é a fonte do conhecimento. Então, diante disso, qual é a posição de Platão? Item A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não. Platão nos convida a sair da sensação para a razão. Ele não diz que há um abismo entre elas. Item B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Não. Seria o inverso. Item C, atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. De modo algum. Ele não afirma isso. Item D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Esse é o nosso item correto. A razão gera conhecimento, mas a sensação não. O que também acontece em Parmênides. Parmênides também vai dizer que o conhecimento aparente, da aparência, é que vem pelos sentidos, mas o conhecimento verdadeiro, a verdade, ela vem por meio da razão. Por isso que esse item C aí também é um item errado. Tá? Para Parmênides, já em Parmênides, o conhecimento é da ordem da razão. Item E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Parmênides não dizia isso, né? Como eu já falei. Para ele também a razão é ela que traz o conhecimento, é ela a via da verdade. Ok? Então concluímos essa nossa lista de exercícios. Grata pela sua atenção. Baixe a lista de exercícios que vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e nos ajude a levar esse conhecimento adiante. Até o próximo!